Olá, lindonas, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Ô Mulher. A convidada desse episódio é a Fabielle Marcon. É uma parceira, amiga, fisioterapeuta. Ela faz um monte de coisa, tá, gente? Então eu vou deixar ela se apresentar para vocês, mas a gente vai falar de um tema muito polêmico hoje, tá? Eu acredito que seja polêmico porque existe muita coisa não explicada sobre a diferença entre ser feminina e ser feminista, ou feminino e feminismo. Então a gente veio trazer essa conversa que vai ser muito descontraída, mas para trazer clareza a uma coisa que até hoje não está bem explicada. Só que antes de a gente começar esse papo, eu quero trazer para vocês os meus patrocinadores, apoiadores que estão comigo desde o início, novos que estão entrando, mas que ajudam esse projeto a acontecer. São eles: Mães Coruja, Óptica Veneza, Enova Viagens, Bosco 53, Instituto Kinésio, Taitrave, FJP, Gepeto, Shailuz, Maurício Hair Therapy, Gigi Pet Studio e Doutora Lu Rossi. Roda a vinheta, Paulinho. Então, eu disse que eu ia deixar a Fabi se apresentar. Eu conheci a Fabi, eu me lembro que faz bastante tempo, assim, onde é que eu vendia, acho que era roupa para ela dentro de hospital, gente. Ela fazendo fisioterapia nas pessoas que estavam doentinhas e eu tava lá vendendo roupa para ela. E depois, com o tempo, a gente começou a se aproximar mais e hoje ela já faz parte da minha vida, não só como fisioterapeuta, mas como amiga. Só que essa mulher, ela é multifuncional, não diferente de mim, de muitas de vocês, mas ela é uma mulher multifuncional que traz muita luz para o caminho de todo mundo que cruza, né? A vida dela, e espero que vocês gostem tanto dela quanto eu gosto. Obrigada, Fábio, por estar aqui comigo. Seja bem-vinda. E agora conta para essas pessoas que ainda não te conhecem quem que tu é. Nai, querida, muito obrigada por esse convite. Estou muito feliz em estar aqui. A gente que conversa muito, né? Mas gravar as nossas conversas é a primeira vez. Eu acho que não seria muito legal ter gravado as outras. Mas meu nome é Fabielle Marcon Brandalize. Eu sou filha, eu sou esposa, eu sou mãe. Como formação, eu sou fisioterapeuta há uns 14, 15 anos. Sou terapeuta Theta Healing, sou maga, oraculista, umbandista. E no meio de tudo isso, ou juntando tudo isso, eu sou Fabielle. Eu sou essa pessoa que hoje vai conversar um pouco com vocês sobre o que eu entendo sobre sobre espiritualidade, sobre feminino, sobre feminilidade, sobre energia feminina e sobre prosperidade. Sabe, gente, eu vou te dizer que foi muito difícil a gente achar um tema em comum, né? Porque eu e a Fábio, a gente conversa muito sobre muitas coisas. E aí a gente começou com, vamos falar sobre isso? Não, não era isso. Vamos falar sobre aquilo? Também não é isso. Aí ela disse, eu quero falar sobre maternidade, né? Mas não era maternidade ainda. Sobre relacionamento. Também não era relacionamento. E aí a gente tava, como algumas das tardes que a gente para conversar, que ao invés de fazer fisioterapia, a gente bate papo também. Eu disse, Fábio, acho que nós estávamos falando do filme da Barbie, né? Acho que sim. E aí eu disse assim, Fábio, o que tu acha de a gente falar sobre isso? Porque é um tema que eu não tinha abordado aqui ainda, e como o podcast tem o intuito de fortalecer o nosso feminino, eu disse, as pessoas ainda não entendem muito bem o que é isso. Então a gente vai falar um pouquinho disso. O que tu acha? Bora. E a gente tá aqui hoje. Só que antes de falar sobre esse tema, eu quero que a Fabi conte um pouquinho para você sobre a história dela. É uma história linda. E o ser humano que ela é hoje é muito parte disso, né, Fabi?
Todas as nossas dores, as nossas glórias somadas formam o que somos hoje. Então, a gente deve honrar e agradecer a todo o nosso passado, né? Eu sou filha adotiva. Então, quando nasci, já fui levada direto para os meus pais, direto dentro, né, de todo um processo, né? Mas esses papéis já estavam prontos. Quando saí do hospital, eu já fui diretamente aos meus pais. Não precisei passar em lar ou em coisas do gênero. Eu fui adotada por uma família linda. Tenho um pai extremamente amoroso. Tenho uma mãe extremamente protetora. E ganhei junto com isso avós, tios, enfim, que ajudaram a moldar a pessoa que sou hoje. E sou muito, muito, muito feliz por ter todos eles na minha vida. Quando eu fui mãe, principalmente, muitas questões vieram à tona, né? Quando a gente engravida, a gente passa a se conectar com quando nós estávamos no ventre materno e também todas as que vieram antes e todas as suas experiências, sensações e emoções nesse período. E foi um período de grandes curas, que eu achava que era só curas com amor de mãe. Mas, na verdade, eram muitas curas com o feminino. Quando a gente renega o amor de mãe, quando a gente tem algum perrengue com o amor de mãe, a gente está negando a metade que somos. A metade energética que somos, e mais ainda, né, o fato de eu ser mulher, eu estou me negando como uma totalidade. Fábio, mas assim, tu fala da parte da adoção de uma forma muito leve, muito tranquila. Tu soube desde muito pequena que tu era filha adotiva? Sim. A tua família sempre abriu isso pra ti? Sim. A minha mãe conta que, enquanto ela me trocava fraldas, ou enfim, ela ia contando que eu não era filha da barriga dela, e sim, eu era filha do coração dela. Então, nunca teve um dia D. E a partir daquele momento, eu descobri que eu sempre soube. Claro que quanto mais eu fui crescendo, amadurecendo, as explicações e as perguntas foram se aprofundando. Era isso, era mais ou menos nesse momento que eu queria chegar assim, como é que foi quando tu entendeu, tá, mas quem que é a minha mãe biológica? Onde ela está? Tu chegou a ter algum contato com ela? Não faço ideia de quem seja. Meus pais nunca tiveram essa informação. Mas, estranhamente, sim, obviamente, eu carreguei, né, por muito tempo, todo esse sentimento de ser rejeitada, né, de não ser boa o suficiente para ter sido mantida com a mãe em seio familiar, né, em núcleo familiar. Mas, estranhamente, eu nunca tive um sentimento de revolta contra ela, ou algum sentimento negativo em relação a essa mulher que me gerou. Tinha dúvidas, claro, né? E perguntava, mãe, mas tu sabe se eles eram ricos, se eram pobres? Tu sabe em que cidade moravam? Tu sabe por que não quiseram ficar comigo, ou por que não puderam ficar comigo? E minha mãe ia respondendo da melhor forma, né? Que hoje eu, como mãe, pensando, eu disse, gente, que saia justa, né? Sim. Responder algo que tu também não tem o domínio de resposta e, ao mesmo tempo, tentando me proteger de qualquer dor que essas respostas pudessem gerar em mim, né? Eu fico pensando se eu tivesse que falar isso para as minhas filhas, né? Daí eu fiquei, né? Como é que eu ia responder isso? Porque a menina em si, a mulher, ela já tem um sentimento mais... ela é mais sentimental por natureza. Talvez o menino não fosse se apegar tanto a alguns detalhes, né? Mas creio que... Guria, porque, por exemplo, agora, vou te dizer, ano passado, principalmente, o Antônio, meu filho, começou a me questionar sobre isso. Olha só. E aí ele me dizia, mãe,
mas como foi que você nasceu? Né? E aí eu disse, filho, sei lá, nasci num hospital, não sei exatamente, né? Mãe, mas por que você não nasceu da barriga da minha avó? Eu disse, porque a mamãe nasceu da barriga de outra mulher, que não pôde ficar com a mamãe, e ela confiou na vovó para que a vovó cuidasse, criasse a mamãe, entregasse amor para a mamãe. Mas por que ela não ficou com você? Eu disse, filho, eu não tenho essa resposta, né? Naquele momento, a vida dela devia estar bem difícil. E ela provavelmente entendeu que outra mulher, com a sua vida mais organizada, teria uma competência maior para entregar o que naquele momento ela não podia. E aí, um dia ele me disse, mas ela deve se arrepender disso hoje, né? Eu disse, eu não sei, filho. Eu não sei se ela se arrepende, eu não sei se ela pensa da mesma forma que a mamãe, que ela consegue avaliar que naquele tempo era o melhor que ela podia ter feito mesmo. Então, são respostas que talvez eu nunca tenha de fato, né? Sim. Mas isso é um assunto que sempre foi muito tranquilo para mim. Eu lembro que na escola, eu devia estar uns 7, 8 anos. Eu fui dormir, jantar, sei lá, na casa de uma colega. E a mãe dela, não sei por que raio a gente terminou nesse assunto. E eu disse pra ela que eu não era filha da barriga da minha mãe, que eu era adotiva. E ela achou que eu tava inventando essa história. E aí a mãe dessa minha colega foi buscar a minha mãe em algum momento e disse, olha, Flávia, acho que você tem que dar uma olhada, né? Porque a Fabielle tá inventando umas histórias, não sei o quê, tal. E minha mãe, não, mas é verdade. Ela não tá inventando nada. Ela não tá inventando nada. E ela disse, mas vocês são muito parecidas, né? Como se ela não é tua filha de verdade? Ela disse, não é? Então, esse foi um assunto que para mim sempre foi muito tranquilo. Eu precisei trabalhar, sim, em terapias, essa questão do abandono. Eu ia te dizer, porque chega um momento, e quando a gente tá, principalmente na adolescência, tá pensando em ter uma família, ter um relacionamento, chega aqueles questionamentos, né? Eu digo, eu que nasci do ventre da minha mãe, que me criou, devido a algumas experiências que eu tive lá no passado, eu questionava ela, por que tu fez isso comigo? Por que tu fez aquilo comigo? Aqueles questionamentos de adolescente, que tu ressignifica bastante tempo depois, mas já era difícil para mim. Eu imagino de alguém que, tipo assim, tudo bem que tu entendeu que ela te deu a oportunidade de ter uma vida melhor, mas tem o questionamento, por quê? Tem. Então, por exemplo, mas eu fui ter consciência de que isso pesava, né, o que me engatilhava de alguma forma. Na maternidade agora? Já na vida adulta, né, durante toda a infância, pré-adolescência, enfim, foi algo que passou batido, né? Então eu tinha questionamentos, cobranças, enfim, com a minha mãe, Flávia, né? Mas eu nunca tive nenhum sentimento negativo com essa mãe que me abandonou, né? E aí, o que eu fui entender? Que, na verdade, a minha mãe adotiva sempre entregou amor, né? Ela sempre me cuidou, ela sempre me manteve sob suas asas da forma que ela podia, que ela entendia, né? Que ela tinha o melhor a entregar. Mas eu nunca me senti amada. Não porque ela não me entregava amor. E sim, como se existisse um vazio. E sim, porque o meu campo, né, a minha mente fez uma cápsula de proteção contra o amor de mãe, contra o amor do feminino, né? Para que eu não recebesse, para que eu não fosse exposta novamente a essa sensação de ser amada, de estar acolhida e daqui a pouco ser abandonada. Até porque o vínculo, né? Eu conversava isso com uma paciente ontem, né? Olha como são as coisas. Nós estávamos falando sobre relacionamento com família e tal. E aí a gente começou a falar sobre os
partos, os abortos que acontecem às vezes no meio do caminho de algumas mulheres tentantes, né? E aí eu disse assim, por mais que isso eu fui aprender na visão sistêmica, antes eu não tinha esse conhecimento, mas e aí quando eu fui mãe eu tive mais essa certeza de que por mais que tu não vá ficar com essa criança, tu desejou que ela vivesse. Tu doou o teu corpo para que essa criança tivesse vida. Então, mesmo que essa criança, tu não vá criar essa criança, ou que de alguma forma tu não cuide dessa criança, até a geração dessa vida, durante a gestação, até o momento do nascimento, isso só aconteceu porque alguém amou antes. Porque alguém amou maior. E olha que engraçado, né? Em todas as buscas, né, que eu fui atrás desse feminino, desse amor de mãe, eu fui descobrindo que a minha paz interior vem da minha mãe genitora, né? Vem do ventre materno. A minha paz interior não vem de quem, de fato, me acolheu, né? A minha nutrição de amor de mãe, da mesma forma, não vem da Flávia. Sim. A minha nutrição de mãe vem ancestral, né? Ela vem através do ventre materno. E era uma busca, porque eu não me reconhecia nesse amor da minha mãe, né? Então, eu tinha, de fato, um escudo protetor para que eu não recebesse, de fato, esse amor, para que eu não entrasse em contato com o amor vindo de mulheres, de forma geral. Até porque houve uma interrupção, a gente chama de amor interrompido, né? A mãe genitora com um bebê simplesmente foram desligados abruptamente. E aí, como é que eu faço para chegar nesse amor que eu não recebi? Na verdade, recebeu dentro do ventre materno, mas quando a criança nasce dentro da sua pequena consciência, cadê? Né? Cadê a minha nutrição? Cadê o acolhimento, o colo que eu preciso? E quando eu consegui fazer esse entendimento de que para que eu pudesse me nutrir do amor de mãe vindo da minha mãe Flávia, eu precisava estar em paz realmente, me sentir parte de novo daquele ventre, né? E me nutrir daquele ventre que foi a minha chegada a esse mundo. Aí as coisas foram ficando mais fáceis. E aí, Fábio, eu quero te dizer que agora eu tenho certeza que o tema que a gente escolheu estava certo. Bingo! Bingo! Por quê? Porque a nossa grande ferida feminina, ela provém da nossa mãe. A nossa grande ferida, ou a maior, ou a primeira ferida que a gente tem em relação à nossa energia feminina, ela provém da primeira mulher com a qual a gente se conecta no mundo. E por isso, o feminino ferido, ou uma mulher se colocando numa situação mais masculina para se proteger dessa situação. E aí eu disse, meu Deus, eu fiquei olhando e disse, cara, não podia ser diferente o tema, porque tu teria tudo para ser uma mulher extremamente masculina. Sim, a gente às vezes vê traços em ti, mas isso não diminui a tua essência, não modifica a tua essência feminina, e tu consegue, que é o famoso equilíbrio que a gente fala, né? Tu consegue transitar entre o acolhimento, entre o posicionamento e... A terapia tá dando certo. Consegue se olhar de uma forma amorosa e... então, assim, não teria como a gente falar de feridas do feminino com outra pessoa, talvez. Tu sabe, Guria, que tu puxou aí um assunto, né? Sobre a nossa mãe ser a nossa primeira conexão com o feminino, né? Se a gente for puxar isso para a religiosidade, para uma criança, até que ela tenha consciência, né, de que os pais, a família vão falando que Deus é um homem, é uma energia masculina, toda a primeira consciência de criança, enquanto ela está no ventre, ela tem a consciência de que o Criador é uma mulher, né? Deus é uma mulher, porque quem deu a vida a essa criança é uma mulher.
né? Quem trouxe ela de um plano a outro foi uma mulher. Então, de certa forma, quando nós negamos o nosso feminino, nós estamos negando nós mulheres a nós mesmas, todo mundo, a nossa mãe, a nossa metade, mas nós também estamos negando a Deus, a mãe. Essa energia feminina criadora, né? Então é muito mais profundo. Não é uma questão de eu vou pintar ou não vou pintar meu cabelo, né? Eu vou fazer ou não fazer as unhas. Eu vou usar ou não vou usar saia. É uma questão vital, energética, viva, que a gente deixa morrer. Eu gostaria de esclarecer para quem ainda não ouviu falar, sobre a gente está falando de muita energia feminina e tal. Nós somos dualidades, né, Fábio? A gente é dia, noite, esquerdo, direito, céu, terra. Então, nós temos dentro de nós duas partes. Uma energia feminina e uma masculina. Qual a diferença da gente e dos homens, né? Nós temos mais energia feminina uma parte do masculino. E os homens, mais masculino e uma parte do feminino. A gente precisa ter as duas para que a gente execute os nossos processos, viva de forma equilibrada. E o que acontece no meio do caminho é que às vezes essas energias ficam desequilibradas e a gente se perde no meio, né, de tudo que vem. Isso tem a ver com história, com cultura, com tudo, crenças, com crenças, traumas, tudo. Mas o que eu e a Fábio a gente está falando aqui é sobre essa energia feminina que a gente recebe da nossa mãe e que a criança até então tem consciência de que que a energia criadora é a energia de uma mulher. Mas eu falo, Fabi, que Deus, ele é muito feminino. Eu creio em Deus Pai e Deus Mãe, né? Que se unidos formam uma grande consciência celestial. Eu tenho a consciência ainda do Deus masculino, Deus Pai, né? Tá tudo Mas bem. eu digo que ele é muito feminino porque ele é acolhedor. Ele olha os detalhes, ele pensa na gente com carinho, ele imaginou cada traço que a gente pudesse ter, coisas que a gente agrega ao lado da nossa mãe, né? Tipo, o que a mãe pensa? Ele se preocupa com o nosso bem-estar, com a nossa família, com a nossa maternidade, ele se preocupa com tudo que a gente ama. Ele tá sempre doando, né? Sempre doando, sempre doando. E o masculino, ele tem o foco do objetivo, do estratégico, é uma energia mais reta. Mas também é uma energia de proteção, de prover, de sucesso, né? Por isso que a gente precisa dos dois, né? Mas eu digo assim, eu tenho a sensação de que Deus, ele é muito feminino. Eu nunca pensei de ter um Deus Pai e Deus Mãe, mas é muito nítido para mim a presença de Deus no feminino, tanto que a gente consegue se conectar com a energia divina quando a gente está mais conectado com a nossa intuição. E a intuição, ela é totalmente feminina. Então, a gente se conecta a Deus pela intuição e quando a gente está conectada com nós mesmas e mais conectada, a gente consegue ver detalhes que a gente não enxerga quando a gente está no piloto automático, a gente consegue observar palavras, ações, gestos e é a sensação de que Deus, ele se... como é que a gente pode dizer que ele se transmuta? Não, que ele aparece, ele fica palpável. E quando a gente está no piloto automático, a gente não enxerga esse palpável. A gente parece que se blinda. Então, não tem como eu não pensar na energia de Deus também como uma energia feminina. Então, é bem uma coisa da Naya, assim. Da Fábio também. Da Fábio também. Então, e aí... eu fico pensando, né? A gente tá falando de toda essa parte bonita, né? Da conexão com Deus, com a espiritualidade, com a nossa parte feminina. Mas hoje a gente percebe o mundo doente. Mulheres doentes. Mulheres cansadas, estressadas. Sobrecarregadas. E aí elas perguntam assim, ai, por que tá assim? Por que a vida é assim? Por que... E eu não posso deixar de entrar nesse assunto. Eu já falei em algum podcast sobre isso, mas eu não posso
iniciassem isso sem falar da nossa história. Porque o feminismo, ele nasceu com um propósito muito bonito, né? Ele é Igualdade. de igualdade. Sendo que não somos seres iguais, mulheres e homens são totalmente diferentes, mas a igualdade estava nos direitos. Na lei, né? Na lei. A igualdade não estava de fazer o que o outro faz, não estava em carregar o mesmo peso que o homem carrega, não estava em usar a força física para isso, a força mental para isso. Ela estava ligada a ter o direito de votar, a ter o direito de ter um emprego, de emprego digno, de poder falar o que pensava. A gente vai pegar 30, 40 anos atrás, as mulheres que queriam empreender, elas não podiam nem sequer assinar pelo nome da sua empresa. Elas tinham que pedir autorização para o marido, e se o marido não autorizasse, ela não podia ter a empresa. Então, não é muito longe de nós isso é muito recente. E aí chegou um momento em que as mulheres começaram a dizer, não concordo com isso, eu acho que isso não tá certo, a gente tá cansada de ser humilhada, muitas sofriam vários tipos de abusos, elas não tinham voz, elas não podiam falar, e aí um grupo de mulheres se uniu e rasgou literalmente o sutiã no meio da praça, queimou o sutiã e disse assim, por quê? Porque o seio, ele representa a nossa feminilidade, né? Então, a força de tirar o sutiã é dizer assim, o meu feminino existe. Olha aqui pra mim. Olha pra mim. E a mulher, ela quis muito ser vista, mas veio de um histórico de mulheres que nunca foram vistas, que nunca foram enxergadas e de que elas, é como se a parte feminina não pudesse existir no mundo. Ou aquelas que se destacavam, né, e teimavam em se destacar, foram pra fogueira... né? E as que queriam entrar no mundo empresarial precisavam pôr terno e se portar extremamente masculina para poderem ser aceitas. Elas não podiam nem sequer ser aceitas do jeito que elas eram. Elas não podiam imprimir a sua voz, a sua vontade na vida, com os maridos, no trabalho, com os filhos, em nada. Então eu entendo que esse movimento que aconteceu, ele foi muito necessário. Muito necessário para que a gente pudesse estar aqui hoje. Né, para que a gente pudesse ter o nosso celular, para que a gente pudesse dirigir, né, para que eu pudesse votar, para que eu pudesse batalhar por um emprego, para que eu pudesse empreender nos meus negócios, botar os meus sonhos a serem executados sem a opinião de marido, de pai, ou seja quem for, né? Poder caminhar com as minhas próprias pernas. E aí, a pergunta que paira no ar para mim, Fábio, que é uma coisa que eu não distingui ainda. Talvez tu saibas, talvez tu não vai saber, não tem problema. Mas assim, quando que a mulher se perdeu? E aí, mulherada? Me conta, onde é que vocês se perderam? Onde é que nós nos perdemos? Quando que a gente conseguiu parar de olhar isso como um movimento de igualdade de leis e de direitos e não querer que o nosso corpo e a nossa mente funcionasse igual aos homens e vice-versa, porque ao mesmo tempo que nos fortalecemos muito, a gente tirou o poder de voz dos homens, a gente tirou muito do masculino deles, transferiu para nós essa responsabilidade. E da onde isso é bom, né? Porque eu concordo contigo plenamente, né? Que esse movimento foi maravilhoso. Estamos aqui. E sou muito grata a esses sutiãs queimados. Mas como tu disse lá no início da tua fala, nós não somos iguais, né? Homem é homem, mulher é mulher. São energias diferentes, são equilíbrios diferentes. E eu acho que é aí que nós nos perdemos, né? Quando a gente tentou igualar em tudo. E para piorar a situação, que é o que eu vejo um movimento hoje, é que para que eu me sinta mulher, eu preciso diminuir o homem, né? E, gente, isso não é uma guerra. Não existe nós contra eles. Existe nós e eles. Existe uma soma, exato. Mulher não faz nada sem homem, homem não faz nada sem mulher. Inclusive geração de vida. Exato. Isso é uma...
metades de laranja, vamos dizer assim, né? Alma gêmea. Mas não levando para esse sentido, né? Porque mesmo em um casal homoafetivo, existe esse equilíbrio, Existe né? De energias, né? Existe alguém que vibra mais masculino, existe alguém que vibra mais feminino, e é justamente esse equilíbrio que faz esse casal prosperar. Então, o grande problema é que a gente estava falando sobre o filme da Barbie, né? Então, o que mais me incomodou nesse filme foi nem sei se existe essa palavra, idiotalização dos homens. Alô, Aurélio, me corrija aí se eu inventei palavra, tá? Gente, eu não preciso ter homens idiotas ao meu redor. Um zananá absoluto, para que eu me sinta empoderada, para que eu me sinta dona de mim. Muito pelo contrário. Até porque esse poder, essa força, vem lá do ventre materno. Não vem do homem. Mais ou menos, porque tem um espermatozoide ali também. Não, eu digo a nossa força feminina. Tô falando de energia feminina. Para que eu me sinta forte, empoderada, dona de mim, essa energia, a gente só vai sentir assim quando a gente estiver bem lá com a energia da nossa mãe. Sim. Retomando até o contato com a tua história, né? Por que a Fábio consegue hoje ter essa energia, essa potência, essa vida? Um dia tu precisou se reconciliar com a tua energia feminina que proveio lá da tua mãe. Mas isso é muito ancestral. A gente tá falando de quantas vieram antes de ti para que tu conseguisse, talvez, quebrar esse padrão. E eu vou te dizer mais, Nai. Eu já vinha num processo, né, de reconhecer a mim mesma, né, de saber quem eu sou, para onde eu quero chegar. Mas foi o meu marido que foi um grande incentivador à minha melhora, a meu avanço. Então, se eu não tivesse ao meu lado um homem com H maiúsculo, um homem provedor, um homem protetor, um homem de sucesso, um homem com todas as qualidades e defeitos de um homem, talvez essa minha busca tivesse demorado muito mais tempo. Uhum. Entende? Então, eu só me senti não. Mas o que contribuiu muito para essa virada de chave, né, em busca de mim, né, esse mergulho em mim, das minhas raízes, da minha ancestralidade, do meu sagrado feminino, foi muito porque eu tinha uma base sólida de um homem ao meu lado, me dando o suporte que eu precisava. Porque a ferida feminina existia dentro de ti. Exato. E aí é o que eu vejo que é o grande gap das mulheres hoje em dia. Elas procuram a resolução fora. E essa é a essência do feminino. É tu buscar dentro de ti mesma. Nada tá fora. Nada tá fora. E eu vou te dizer que eu sou filha de uma mulher com uma energia muito masculina. Eu também. Né? Então, a minha mãe foi... a partir dos meus 6 anos de idade ali, ela foi provedora, foi mãe, foi pai, foi com meu pai, morava junto, né? Mas devido à relação deles, tudo que veio e aconteceu entre eles, eu tinha uma mãe que me ensinou: tu não vai depender de homem, tu não pode depender de ninguém, homem dá problema, homem judia, homem maltrata, e eu tenho a força necessária para que... Tu vai ter que ter a força necessária para liderar a tua vida. Tu não precisa de ninguém. Porque eu não tive quem me apoiasse. A ferida feminina dela era tão grande que ela não conseguiu mostrar o outro lado do feminino. E me tornei, sim, uma mulher com uma energia muito masculina. E eu e meu marido brigamos por anos e anos, onde eram 2 energias masculinas dentro de casa, batendo frente a frente. E aí, eu só consegui começar a restaurar o meu casamento quando eu primeiro me conectei com a energia de Deus, que foi o primeiro passo, né? Eu não conhecia essa energia do Deus Pai que cuida, que acolhe, que não deixa de ser o acolhimento de mãe que eu não tive lá atrás. E depois, quando eu comecei a me conectar e a minha criança se reconciliar com a minha mãe. E aí o feminino foi brotando dentro de mim, porque o meu feminino estava bem escondidinho lá.
E aí eu fiquei na responsabilidade também. Eu tenho 2 meninas, né? Que tipo de mulheres Eu vou formar. eu vou formar? E aí eu puxei essa autorresponsabilidade para mim. A minha mãe, ela me deu o que ela podia. Mas isso me transformou em uma mulher muito masculina. Eu não quero que as minhas filhas sejam a minha cópia. Elas podem ser mulheres melhores e mais saudáveis. E aos poucos, o meu casamento foi se restaurando, a gente foi se conhecendo melhor, eu fui dando espaço para a voz dele aparecer, porque até então era só a minha que aparecia. E aí a gente foi se reencontrando. E é tão bom, né? Não é maravilhoso, assim, não é um relacionamento perfeito, porque perfeição não é desse mundo, mas... Só no Instagram. Só no Instagram. É tão gostoso hoje eu poder dizer para ele, eu não estou bem. Eu nunca me permiti dizer isso. Eu nunca permiti que a minha vulnerabilidade aparecesse. Eu nunca permiti que as minhas filhas sequer soubessem que eu era frágil. E aí, do jeito mais doloroso, né? A gente vai aprendendo e muitas pessoas me disseram, as tuas filhas têm que saber que existe dor. Isso é força, né? É força. E é na dor que a gente se fortalece. É na dor que depois a gente consegue galgar um caminho maior. Essa semana foi uma semana, assim, de provação literal pra mim. E aí, uma hora eu tava chorando, a Emily me perguntou o que foi. Eu disse assim, tá difícil de lidar com a situação que a mãe tá vivendo, filha. Não te preocupa, não tem nada a ver contigo, mas tá doendo. E eu só preciso chorar. Agora que tu falou em chorar, olha só que doido, né? Eu sempre vendi uma imagem... uma imagem... Se vendeu, Fabi. Sim, spoiler. Eu sempre me vendi com uma imagem de forte, impenetrável. Mas eu agora te conhecendo um pouco melhor que eu percebo que existe uma Fabi frágil, mas tipo de uns 2 meses pra cá, até então... E aí, pra tu ter ideia... É só quem conhece ela nos bastidores, tá? Que sabe que ela é frágil também. Somos? Todas somos. Quando eu estava parindo meu filho, veio um boom de emoções, né? Entre... energias, emoção, medos. Eu não chorei. Eu lembro, fiz uma cesárea, né? Eu lembro que a minha barriga, ela tremia, assim, da força que eu estava fazendo para não me permitir chorar naquele momento. Porque imagina, eu vou chorar aqui e essas pessoas me vendo chorando? Não. Nossa. Não. E eu não consegui segurar uma lagriminha que escorreu e ela está nos registros fotográficos, assim, ó. Aquela lagriminha. E ali, é ali. Naquela lagriminha. Naquela lagriminha que hoje eu me vejo. Se eu for postar alguma foto do momento do meu parto, eu vou buscar a foto com aquela lágrima. Porque é ali que estava a minha emoção, é ali que estava a Fabielle. É ali que estava o meu feminino. E eu fui me dando conta de que ao longo da minha vida, eu engoli muita emoção. E não emoção ruim, muitas vezes, né? Não uma tristeza, não... mas, gente, aquela apresentação foi linda, estou chorando, né? Ai, nossa, que cartão maravilhoso. Aquela que chora em comercial do Zafari. Eu nunca me permiti. Eu grávida, o Felipe se assustou, porque ele chegava em casa, eu estava ou com os olhos inchados de ter chorado, ou estava no momento chorando. Ele me dizia, o que aconteceu, amor? Eu disse, nada, comercial da margarina aqui é maravilhoso. E aí hoje eu consigo entender que essa foi uma grande cura, já na minha gestação, de me permitir ter sensibilidade comigo mesma, né? De me permitir deixar fluir as emoções. E quão mulher mais forte tu foi quando tu chorou? Incrível, incrível. Me permitir
demonstrar, não é nem fraqueza, porque é emoção. Isso me deu uma força absurda, porque o gasto energético que eu tive ao longo da vida para segurar isso para mim é absurdo. Entende? Então, simplesmente me permitir chorar, porque eu me emocionei na apresentação da escola do meu filho, cara, isso me dá uma força demais, né? Eu acho que eu sinto que a gente cresce. Isso! Eu estar conectada comigo, entende? Porque eu não chorar, eu estou negando a minha emoção, eu estou negando esse meu sentimento, eu estou negando parte do que eu sou. Porque o externo tá te olhando. Isso! Né? Então... Porque, então, qual era o gancho disso, né? Eu não sei qual foi o motivo que a minha mãe biológica não ficou comigo, mas eu tenho a informação que ela me trouxe de que ela não ficaria comigo, que ela me amava e que eu precisava ser forte. Eu precisaria ser forte para encarar, enfrentar o que estava por vir, que ela não sabia onde era, ela não sabia quem ficaria comigo, mas que eu precisava ser forte e corajosa. E aí, isso me fez botar toda uma armadura de, bora, venha mundo, venha que eu encaro. Eu encaro, eu sou forte. Eu sou forte por quê? Porque se eu demonstrar força, eu vou ser merecedora do amor da minha mãe. Pertencimento. Porque se eu for fraca, eu não vou estar honrando aquele amor que ela me entregou lá por aqueles 9 meses. Então eu preciso ser forte, eu preciso ter coragem, eu preciso tomar na cara e dizer, bora, dá de novo. Porque dessa forma eu vou me conectar, aquele ventre, dessa forma eu vou me conectar à energia dela. E sabe, Fabi, que... Tá, primeiro tu me deixou sem palavras. E o pessoal falou aqui que a gente não ia chorar hoje, não. né? Não, eu falei porque era muito polêmico. Mas eu tenho muito disso, sabe? Eu venho fazendo muitas curas comigo, com a minha mãe, com a minha criança, com a minha ancestralidade. Não é só minha mãe que foi forte. A minha mãe vem de uma linhagem de mulheres muito fortes, que é referente a tudo que veio antes, né? Elas precisaram ser fortes para aguentar coisas que talvez a gente não teria condições de aguentar hoje. E esse registro já me fez fazer movimentos que eu nem imaginaria fazer. E a maior briga minha com o meu feminino, sim, foi essa também. A de mostrar a minha vulnerabilidade e de ter sucesso, inclusive. Porque o sucesso tem a cara da mãe, né? Prosperidade. Não, prosperidade do pai. Enfim. Mas se eu tivesse sucesso e eu crescesse, eu ia me desvincular. Mas a minha mãe, ela é uma mulher que teve muito sucesso no lado empresarial. Lado masculino. Né? No empreendedorismo, no crescer, no fazer dinheiro. Minha mãe tem muito dinheiro. Mas dentro dela existe uma ferida muito gigante, que é com o feminino dela. E quando eu procurei a terapia, inclusive, passei por 3, 4 terapeutas, nenhuma era boa, e daí a última, que foi quando eu me conheci, me reconheci, porque eu também conheci as constelações, eu procurei porque a oferta foi de encontrar o seu poder dentro do empreendedorismo. E quando eu cheguei, eu olhei e disse assim, tá, mas não tem a ver nada com empreendedorismo, tem a ver com a minha ferida feminina, a ferida com a minha mãe. E aí eu fui tratada mãe, eu não fui tratada em empreendedorismo. A minha força, ela foi vindo com o tempo, conforme foram acontecendo as curas. E aí eu disse assim, não. Quando as pessoas às vezes vêm me procurar, ou quando eu faço uma terapia, a gente já conversou muito sobre isso também, primeiro eu. Primeiro te conecta contigo mesma, primeiro te reconhece quem tu é, primeiro reconhece a tua essência, traz essa força feminina que se deturpou no meio do caminho e que talvez muito poucas mulheres consigam reconhecer hoje essa essência dentro de si, e depois
automaticamente tu vai ver que tudo vai se encaminhando. Ah, e o problema é com o meu marido. Não, primeiro o problema é contigo. Beleza, o problema é que até pode ser com o teu marido. Sim. Mas por que raios tu te engatilha com esse problema do teu marido? É porque algo em ti você precisa curar, né? Quando, seja com o filho, seja com o marido, seja no trabalho, seja qual for o problema, qual seja a área da vida que não tá andando, ainda assim, o problema está em ti. Tá contigo. Quem que era o Capitão Planeta que dizia, o poder é de vocês? Uhum. E é isso. O poder é nosso, né? Eu tenho poder sobre minhas curas, sobre as minhas mudanças, sobre as transformações de hábito que eu vou fazer na vida. Eu não tenho como fazer essa transformação na tua vida. Eu posso ser um caminho, eu posso te dar umas dicas, eu posso te conduzir, mas ainda assim, a chave é tua, porque a porta é tua, né? E a chave está dentro do nosso feminino. Tudo parte do ser mulher, né? Do se reconhecer mulher, se sentir merecedora, se sentir capaz, se sentir o seu próprio incentivo de melhorar ainda mais dentro de si. Né? De a gente conseguir olhar para trás o que nós já vivemos, o que a nossa mãe viveu, a avó, bisavó, né? Todo que essa energia feminina traz e sermos evolução disso. Né? E a gente vai ser evolução disso quando a gente usar de forma inteligente os erros, os acertos, as experiências das nossas ancestrais e fazer diferente agora, né? Juntar essa soma de sabedoria, de experiências e botar em prática naquilo que faz sentido pra gente, né? A gente buscar fora ou buscar diminuir outros ao nosso redor para que a gente possa se promover, isso não é evolução. E é muito engraçado, né? Aí vem muito o questionamento. Quando a gente... vamos pensar bem na questão do feminino masculino agora, né? Relacionamentos, que é onde que eu acho mais que essa energia ela fica confusa. A gente ouve... Vamos pegar pessoas solteiras que não estão casadas no momento. Você solteiro, você solteira, conversa com você agora. Te liga, anota. Anota tudo no caderninho, vale a pena. Homem nenhum não presta. E os homens dizem o quê? Mulher não presta. Mulher não presta. Nesse momento, eles não se dão conta, nenhum dos dois, nem o homem nem a mulher, que ele tá numa energia extremamente feminina, porque ele busca o acolhimento da energia da mãe, né? E a mulher busca a referência do pai. Por quê? Porque a mulher está na energia masculina e o homem está na energia feminina. E pode ser que essas duas pessoas se encontrem e por um momento elas deem certo. Por quê? Porque existe a sedução, existe a paixão, existe o encantamento. E quando essas energias elas vão morar numa casa, viver as suas vidas, eles se olham e aí o encantamento dela por ele morre e vice-versa. Porque eles não se encontram nessas energias. E aí os relacionamentos... Vamos assinar um papel, cada um na sua vida, né? E aí vamos supor que essas duas pessoas resolvam manter esse relacionamento. Aí vem crianças nessa família. Esse pai, sem a energia masculina dele, não consegue, às vezes, mostrar para a menina, para o menino, qual é a força de vida que ele precisa ter. Que ele representa. E a mãe não consegue doar a sua energia feminina para essas crianças, para que elas saibam o que é acolhimento, o que é abundância. E aí essa criança cresce no mundo. Quem sou eu? Cheia de feridas, traumas, dores... E assim o ciclo vem se repetindo. Há muitas gerações. E acho que principalmente o que falta nos relacionamentos é a comunicação, né? Porque aí eu já não me comunico comigo mesma. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu gosto, não sei o que eu estou disposta, não sei de fato o que eu estou vibrando. Aí, meu parceiro, de igual forma, também não sabe. Como é que eu vou comunicar quem eu sou se eu não sei quem eu sou? Uhum. Como é que eu vou comunicar sobre quais são os meus limites se eu não sei quais são os meus limites? Como é que eu vou comunicar até que ponto eu me sinto respeitada ou desrespeitada se eu não tenho essa comunicação comigo mesma, né? Então, estar
em equilíbrio com o nosso sagrado feminino, vai interferir em todas as áreas da nossa vida, né? Uma mulher com seu sagrado feminino desalinhado... Deixa eu interromper, Fábio. Explica para nossa audiência o que é o sagrado feminino. Muitas mulheres não sabem nem sobre essa diferença de energia e não conhecem o que é ser sagrado. O sagrado feminino é tu estar mergulhada em si. É tu estar te nutrindo de energia feminina, da terra, da tua ancestralidade. É tu estar conectada com a tua espiritualidade. É tu estar conectada com os teus sonhos, com a tua alma. É tu conseguir vibrar gratidão, respeito, honra a todas as mulheres que vieram antes do que tu. É tu te permitir estar vibrando sensibilidade, amor, colo, fertilidade. Vida. É tu estar fértil para a vida. É tu estar vitalizada dentro da feminilidade. E se hoje em dia é muito difícil tu conseguir toda essa virtude feminina, toda essa vibração feminina, todo esse equilíbrio de sagrado feminino sem auxílio. A gente está num mundo muito bagunçado energeticamente. Um mundo onde as mulheres que vieram já na geração antes do que nós, 30, 40 anos, nós aqui, então a geração que veio antes do que nós, vem já num movimento muito masculino, né? De dar o tapa na mesa. Eu sei o que tu queria dizer, né? Botar o pau na mesa, literalmente. Botar o pau na mesa, gente. E dizer, eu vou empreender, eu vou crescer, eu vou fazer, eu vou assumir esse lugar. Eu não quero ser mãe, não vou ser mãe, eu vou ser... Não quero menstruar, não quero entrar em contato sequer com o meu corpo. Isso. E foi um movimento muito grande, né? Agora eu não quero mais estar casada, eu vou me separar. Agora o divórcio pode acontecer, né? Então, nós que viemos nesse movimento, né? Nessa primeira geração ou segunda pós isso tudo, a gente traz ainda muita ira, né? Muita energia de birra com tudo isso. Se a gente for pensar, são crianças birrentas, né? Exatamente. A gente pegou uma energia feminina de uma criança birrenta que foi transpassada para nós energeticamente, a nível de célula, espiritual, em alma, e a nossa criança briga com isso também. Isso, exatamente. Então, para que eu me sinta reconhecida, para que eu possa, sei lá, concorrer à promoção aqui do meu trabalho, eu preciso ferrar com todos os homens, porque senão os homens vão roubar meu espaço. Né? Para que eu possa estar nessa lista de pessoas que podem ser influentes, ser promovidas, eu preciso renegar ser mãe. Para que eu possa trabalhar aqui tal qual um homem, eu preciso não menstruar, porque a menstruação vai mexer com o meu humor, que vai me dar cólica, e aí as pessoas vão dizer que eu tô com mimimi de mulherzinha e não vim trabalhar porque tava com cólica, ou dei patada no colega porque tava nos dias. Então a gente vai negando o nosso feminino. E quanto mais a gente nega a nossa menstruação, mulherada, alô, quanto mais você junta cartelas, quanto mais você usa métodos para não menstruar, mais você se desconecta do seu feminino. Mas você renega a sua mãe, você renega você mesma, você renega a sua prosperidade. Então, se você tá querendo ser próspera, tá querendo prosperar na vida, tá querendo ter sucesso na vida, menstrua, gata. Tu não precisa ter filhos. Isso vem da vontade e vocação de cada um e tá tudo certo. Agora, menstruar, amada, a gente precisa. Isso é uma demonstração de ser feminina. Se tu vai te depilar ou se não vai te depilar, isso é uma opção de cada um. Agora, menstruar, isso é divino. É através da tua menstruação que tu entrega a fertilidade à tua vida profissional, à tua vida pessoal. Então, menstrua, gata. E sabe, Fabi, que dentro da visão sistêmica, a menstruação é como se a cada vez que o nosso corpo coloca para fora
o sangue, é como se de alguma forma a gente também colocasse para fora a dor de todas as mulheres que não puderam chorar, que não puderam. Então, assim, eu vejo a forma de a gente honrar o nosso feminino também é honrando a dor que todas elas sentiram para que a nossa vida fosse preservada. Perfeito. E aí, assim, quando a gente menstrua, quando a gente gesta um projeto que não é um bebê, a gente passa, às vezes, 30, 40, 60 dias gestando aquele projeto para que ele possa nascer. A menstruação também é o nascimento de algo que a gente está projetando para nossa vida, de um negócio que a gente está fazendo para nossa vida. Por isso que a Fabi falou em prosperidade, porque é através de todo esse movimento do nosso corpo, da nossa ciclicidade feminina, que a gente se preenche e se esvazia. A gente se preenche e se esvazia. E a gente limpa o nosso corpo e a gente limpa a dor de todas que vieram antes. E vou te dizer mais, se você tem muita cólica, dor de cabeça, muitos sintomas no seu período menstrual, você ainda não está em alinhamento com o seu sagrado feminino. É o seu corpo te pedindo socorro, socorro, Deus, para que você se alinhe com o seu sagrado feminino. Porque tu ter uma cólicazinha, um desconforto, tá ok. Agora, tu desmaiar de dor, tu ter que buscar hospital, medicamento, né? Tu estar... É uma forma de punir o teu corpo. É uma forma de punir a tua feminilidade. Né? Tu está te punindo por estando feminina. Eu estou me punindo por ter que parar. Mas aí tu para do mesmo jeito. É que a menstruação, ela não vem pra te parar, né? Ela é um ciclo. É um ciclo. É um ciclo, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Não, eu digo, a mulher se pune por... eu tenho que parar. E tu vê como é dúbio isso, né? Porque eu não quero parar, mas eu sinto tanta dor que eu paro. Então, para você que está com muitos sintomas menstruais, de dor de cabeça, né? Se isso realmente está te fazendo buscar farmácias, hospitais de socorro nesse período, busca ajuda. Eu tomo remédio para cólica. Busca ajuda. Não é um remédio forte, mas eu tomo remédio para cólica. Porque todas as doenças, né? Endometriose, enfim, doenças vaginite, enfim, toda e qualquer doença que envolva vagina, seios, estão estão completamente conectadas a tu renegar, a tu estar com perrengue, a tu não aceitar, não te sentir pertencente, merecedora de estar em alinhamento com o seu sagrado feminino. Então, como esse assunto é muito importante, principalmente nós mulheres, né? Se homens já é altamente indicado que estejam em equilíbrio com o seu sagrado masculino e feminino, nós mulheres temos muito mais a resolver desses perrengues, né? Porque, seja lá se a gente for gestar, né? Independente se a gente for gestar um menino ou uma menina, a gente está entregando para ele todas essas curas, ou essas dores. Né? Então, eu quero que meu filho tenha uma vida ainda mais leve do que a minha foi, né? Então, eu me entendo em um compromisso, primeiramente comigo, de evolução, mas também em facilitar a evolução do meu filho. Que foi o que eu comentei antes sobre a minha autorresponsabilidade quando eu me dei conta de quão masculina eu era, de quantas feridas eu tinha dentro de mim. E eu entendi, claro que eu não tive essa consciência tão cedo como tu teve na criação as minhas filhas começaram a receber isso de mim bastante tempo depois do que o Antônio hoje recebe. Mas tudo bem. Mas era o meu processo de evolução. Era o teu melhor. Era o meu melhor. E aí vem a questão da culpa, né? E claro que a gente não vai entrar nesse tempo, porque senão a gente vai a tarde toda falando aqui. Mas o quanto que eu não sabia, que agora eu sei, que eu posso assumir. E fazer diferente, fazer diferente.
E fazer diferente. Fábio, assim, se tu pudesse resumir em poucas frases, o que tu pensa hoje sobre as dores e os problemas que quem ainda teima em se sentir feminista ou estar contra essa energia? Como é que tu vê o futuro dessa mulher? O que me preocupa é que nesse movimento de igualdade, né, de igualdade, a gente, mulheres, né, nos igualamos a qualidades, mas também a defeitos dos homens, né? Então existe todo um movimento muito promíscuo hoje em dia, né? Entendam, tá tudo bem, eu não espero que ninguém case virgem se essa não for a sua ideia, a sua ideologia, tá? Agora, isso não significa que eu vou... Como é que é a palavra que eles usam? Distribuir. E né? tu distribui um pedacinho de ti com cada homem. Exato. Mulher que tu se relaciona. Então, é entender que o meu corpo é meu reino. Ele é sagrado. Tempo. Então, para que eu louve, para que eu oferende, para que eu vitalize este meu reino, eu preciso cuidar dele. Né? E eu vou cuidar dele como? Me conectando a uma espiritualidade, tendo bons hábitos físicos, né? Isso, atividade física, alimentação, mas principalmente conexão comigo. Então, se tu for separar a tua consciência do teu corpo, será que teu corpo está feliz em ser objeto? Será que teu corpo está feliz em ser maltratado, em ser desrespeitado? Não é só corpo, é alma também, né? Principalmente. Porque no momento em que tu faz isso, tu maltrata o que tu sente, a tua alma. E aí, como é que tu vai estar bem para oferecer algo bom? A gente falou antes brevemente sobre abusos, né? Perfeito. A gente falou sobre ter alguém abusando de nós mulheres, né? Mas como eu me boto em abuso? Né? Será que eu estando lá numa festa, pegando 15 numa noite, será que eu não estou abusando de mim mesma? Uhum. Né? Falta de amor, de valor. De respeito. De respeito comigo, né? Então, acho que esse é um grande problema. Enquanto eu tenho meninas hoje, né, 11, 12 anos, talvez com uma prática sexual maior do que a nossa, isso me preocupa. Isso me preocupa muito no futuro. Né? Porque essa é uma energia que elas estão vibrando nesse momento, mas que vibra como consciente coletivo dessa faixa etária. E que daqui a alguns anos vão ser adultos. E isso também é consequência de mães e pais desconectados que não conseguem olhar para as dores das filhas e que permitem que as filhas façam isso também. Porque meninas às vezes não têm consciência do que elas estão fazendo. Tem e não tem, né, Fábio? Tem e não tem, porque nem tudo é culpa do pai e da mãe. Não, mas a falta de observação, a falta de... Eu sinto, porque eu tenho 2 meninas em casa, né? Então eu vejo a minha atenção ao que elas veem, ao que elas acessam. Não tenho controle de tudo e acesso a tudo, né? Até porque eu gosto de respeitar a individualidade delas. Mas já aconteceram coisas dentro da minha casa que em momentos que eu não estava atenta... não foram legais. Mas, então, tu tem culpa disso? Não. Num todo tu está presente, num todo tu está, né, fazendo tudo no teu melhor. Falhas vão acontecer, né? O que me preocupa é esse consciente coletivo feminista sendo implantado nas crianças. Isso. Talvez eu não soube me expressar, mas quando eu digo assim, é como esses pais sentem e o que eles transmitem. E isso vem
dessa família, daquela, da outra e da outra e da outra. Então, por isso que é um inconsciente coletivo. Porque pra mim tá tudo certo. Sei lá, vamos pegar o funk, né? Pra mim tá tudo certo. As cantores de funk, que são adultos, estarem construindo músicas dentro de uma estrutura que vende, dentro de uma estrutura que pra eles tá ok. Tá tudo certo, eu sou a favor da liberdade, né? Agora, enquanto pai e mãe, isso me preocupa. Que o meu filho pode não estar escutando isso dentro de casa, mas no recreio da escola toca música. Eu sei que toca funk, né? Os outros colegas já trouxeram para o meu filho de 7 anos algumas músicas estouradas no TikTok. Então, cabe a mim, mãe, traduzir isso, né, para o meu filho, do que para mim é certo ou errado. Mas eu não tenho como blindar ele de uma realidade. E uma realidade que bateu na minha porta foi que eu fui levar as minhas filhas a assistirem o dito do filme da Barbie. E algumas coisas fizeram sentido, outras me chocaram. E aí eu disse, uau, o que será que elas entenderam? E aí quando elas saíram do filme, eu perguntei assim, Manu, o que tu entendeu do filme? Ela falou a percepção dela. Emily, o que tu entendeu do filme? Aí a Manu disse assim, eu tava preocupada com o meu celular que tinha caído embaixo da poltrona da pessoa da frente e eu queria pegar o meu celular e eu não podia interromper a pessoa da frente e tal, mas foi uma história ali de mulheres e homens e no final deu tudo certo. Né? Aí, Emily, o que tu entendeu? A mãe, que as mulheres tinham o poder, daí elas se perderam, e daí os homens assumiram o poder, e aí deu tudo errado, e daí juntas, no final, elas conseguiram organizar as coisas. Eu, ok, filha. Bom olhar. Ok, filha. E a Nayara, o que a Nayara entendeu? Não. Prefiro não me expor. Mas a minha preocupação foi essa. Eu disse, gente, olha olha o movimento que foi criado para que esse filme, né, acontecesse. A forma que meninas, mães e pessoas estavam vendo sobre isso, sobre o literal feminismo e o masculino perdido. E como é que essas pessoas que assistiram, as mulheres, as meninas, absorveram essa informação, né? Então isso tem muito a ver, por exemplo, com a questão do funk que tu trouxe, né? E aí quando as minhas filhas falaram a percepção delas, eu disse, ok. Por quê, mãe? Não, a mãe só queria saber. Eu não alimentei aquilo como sendo isso, aquilo. Mas elas escutaram por todos os lugares os pensamentos a favor e contra também, né? Então, muito do que a gente vê, ouve e sente é o que a gente transmite para o mundo. Mas tu sabe que ali, falando especificamente sobre o filme da Barbie, né? A gente já trocou figurinhas sobre isso. Foi um filme com um viés muito político, né? Então, bandeiras de esquerda e de direita defendendo seus pontos, e que não é o que a gente vai falar aqui sobre isso hoje. Mas, dentro disso, existiu movimentos feministas e movimentos femininos dentro desse filme, né? Então, eu não acho que ele é nem de todo bom, nem de todo ruim. Eu acho que vale assistir. Não acho que seja um filme para criança, mas eu acho que vale assistir esse filme com esse olhar, né? De tu conseguir identificar o quanto o feminismo pode estar ferrando com a nossa feminilidade, né? Porque homens e mulheres não são melhores um do que os outros. E o engraçado, quando ali no final do filme, a Barbie mostra pro Ken o poder que ele tinha dentro de ser dele. ele. De ser ele, de tu ser é o Ken, homem. cara. Tu não é nada, tu não é uma praia. Areia. Tu é o Ken. Tu é homem. Então, honra isso. Vai à luta, caminha, meu filho. E quando a mulher entrou no seu feminino, no seu lugar, e o homem no lugar dele, a paz acontece. A paz aconteceu. E é muito legal a fala final, né? A gente já conversou sobre isso. Como é que era o nome da criadora da Barbie lá? Josi, eu não vou lembrar. A senhorinha. É a senhorinha.
Essa fala, né, que ela diz lá no final pra Barbie, né? Que a Barbie, ou a Ruth, obrigada. A Ruth, obrigado, Cris. Então a Ruth diz pra Barbie... Spoiler, tá? Se você não viu o filme, para aqui, depois volta pra assistir o resto do podcast. Quando a Ruth diz pra Barbie que ela criou a Barbie, né? Em homenagem à filha dela, Bárbara, mas que a Barbie e o patriarcado existem como forma de fuga, né? Como forma de entregar à humanidade aquilo que eles gostariam de ser, ou de ter, ou de conquistar. Isso é fenomenal. Eu me lembro das palavras dela que ela disse assim: o homem cria o feminismo e o patriarcado, né? Cria a Barbilândia e o patriarcado para que eles possam fugir dos próprios sentimentos e das próprias dores. Exato. Então, o patriarcado nada mais é do que um masculino ferido, né? Assim como a Barbilândia ou o feminismo é um feminino ferido. Então, enquanto a gente entender isso como uma guerra... E como uma fuga, e fugir disso... Vai ser a mesma briga idiota que a gente viu no filme da Barbie, né? Se dando de patinho de... boia de patinho, né? Ninguém vai a lugar nenhum. Andar atrás do próprio rabo, né? Então, é hora de expandir, de abrir consciência e de buscar mulheres, equilíbrio com o seu feminino, homens, equilíbrio com o seu masculino. Porque se a gente for fazer uma enquete aqui, ó, escreva aqui embaixo desse podcast, tá? Vocês, mulheres, o que vocês buscam num parceiro? Vocês querem um parceiro homem, um parceiro afeminado? E não veio dizer que o cara é gay. Não estamos falando... A gente tá falando... Mas é que elas dizem, esse homem... Aí ela joga pro homoafetivo, porque ele não teve posicionamento. Não. Eu estou falando aqui, ó. Você, mulher hétero, tá? Você que está em busca de um parceiro hétero. O que você busca nesse parceiro? Quais são as qualidades que tu busca nesse parceiro? Tu não quer que ele seja um provedor? Tu não quer que seja um cara trabalhador? Um cara que te proteja? Um cara que te carregue no colo se for preciso? Um cara que te acolha? Um cara que seja o teu ombro, o teu colo? Um cara que vai enfrentar a guerra, os perigos para te defender? Ou tu quer um imbecil do teu lado que vai estar chorando porque entrou uma farpa no dedo? Não, né? Tu quer quem para ser pai do teu filho? Isso a natureza já representa, né? Os leões, os gorilas. Qual é a disputa para a fêmea? Eles brigam, eles botam a sua macheza, a sua virilidade. E vence quem tem mais força. E esse é o escolhido para procriar com essa fêmea. E nós somos iguais. Ela só deixa chegar. Isso. E nós mulheres somos iguais. É claro que a gente não vai ver gladiadores ali lutando por nós, e não é essa a ideia. Mas é essa energia, esse sentido. Cara, eu quero um gorila vencedor do meu lado. Eu não quero o cara que perde. Eu não quero o cara que foge à luta. E por isso a real importância de o homem entender que o seu masculino está ferido e procurar também ter essa consciência que para que ele tenha um relacionamento saudável com uma mulher saudável, ele também precisa curar o seu masculino. Ele também precisa olhar para isso. Teve a ver com a mãe que foi o filhinho da mamãe. Ok, não tem problema. Tudo certo. O que foi. Resolva. O que te define é quem tu quer ser daqui pra frente. Então, nós mulheres eu entendi. O que eu quero ser daqui pra frente? Eu quero ser com a dona da porra toda, a mulher que bota pau na mesa, ou eu quero ser uma mulher que sim, tem o seu posicionamento, que tem a sua força e que equilibra o seu feminino, a sua docilidade, o seu acolhimento e que completa um homem, não que tá acima ou abaixo dele, né? Então, é uma doença
populacional mundial, talvez. É uma doença coletivo? É um consciente coletivo de que não tá legal o mundo do jeito que tá. E aí eu penso assim, cara, olha quem que a gente tá pondo no mundo. A gente tá pondo crianças, adolescentes no mundo, de que jeito que eles vão crescer. E eles são o nosso legado. Uhum. Essas crianças vão dar continuidade ao que a gente está fazendo hoje. O que a gente quer deixar? Não é só para nós, é para o que a gente quer para os nossos filhos e para quem vier depois. Então, às vezes dá aquela revolta interna de quando tu tem essa consciência, mas também de olhar o mundo como um mundo em evolução, né? Como pessoas em evolução. Então, se tu que tá aí do outro lado entende que a tua vida não tá legal, tá cansada, estressada, tá mal no trabalho, mal com o marido, os filhos não tão legais e tu não sabe mais o que fazer, começa a olhar para dentro de ti. Procura ajuda, procura mulheres, porque mulheres são feridas por mulheres e curadas entre mulheres. É dentro da energia feminina, pelo menos é o meu entendimento, Fábio, mas é dentro da energia feminina que tu vai se descobrir como mulher. E comece a olhar para o seu parceiro como um homem, não como eu sou melhor do que você. E porque todos os relacionamentos, por mais deturpados que eles estejam e perdidos hoje, eles também podem se restaurar. Assim como eu restaurei a minha casa e eu vejo assim, foi o procurando ajuda, olhando para o meu feminino, que eu consegui ajustar a minha casa, que ainda não é perfeita, porque eu não sou perfeita, mas a minha família hoje é uma família funcional. Então, é da minha responsabilidade criar filhas saudáveis, da tua responsabilidade criar um menino saudável, e da responsabilidade de nós, mães, pessoas, seres humanos, abrirmos o espaço para que essa consciência chegue, né? Abrirmos a nossa mente para ouvir coisas diferentes, se permitir fazer coisas diferentes para que não piore cada vez mais. Sabe que eu ouvi esses tempos algo que me tocou muito, que não existem caminhos errados, né? Existem caminhos que te levam mais rápido ou mais lentamente a tua evolução. O que não pode é ficar parado, né? Então, você que está nos escutando, se de tudo isso que a gente falou, tu te encaixa de alguma forma e você está querendo mudar, você está identificando que tem questões a curar, seja com a sua mãe, seja com seus filhos, seja com seu marido, seja com a sua esposa, seja no seu profissional, caminhe. Escolha caminhos. Se você vai buscar um caminho mais espiritual, se tu vai buscar uma busca com a psicologia, com a psiquiatria, com terapias, não importa. Importa que você caminhe para dentro de si. Que você busque se encontrar. Que você busque entender quem tu és. E o que tu queres, aonde tu queres chegar. E caminha. Vai caminhando. Esses caminhos vão te levar a outros caminhos, a outras oportunidades, a coisas que você nem imaginava quando você deu o primeiro passo. E dessa forma você vai se aproximando cada vez mais do teu equilíbrio, da tua prosperidade, do teu sucesso, da tua felicidade, de tu te conhecer verdadeiramente. Eu acho que sem mais palavras para hoje, né? Fabi, tu falou que tu é Theta Healing, que tu é maga, que tu é físio. Se as pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais da Fabi e do trabalho dela, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Pode me buscar no meu Instagram, @FabielleMB. Depois a gente pode deixar no final do vídeo meu contato. E eu me entendo como um caminho de cura. Então, se você está perdido e não sabe aonde começar as suas curas, eu me ponho à disposição para te auxiliar nessa caminhada, para te auxiliar nessa viagem em você mesmo. E eu e a Fábio, a gente compartilha de muitas ideias e valores parecidos, é por isso que ela está aqui.
E compartilho da mesma fala da Fábio, que também sou uma pessoa que me encontrei, estou me encontrando. Estamos, né? Estamos no É nosso uma busca processo, constante. mas a gente já andou um bom pedaço, né, Fábio? E eu acho que tanto o trabalho da Fábio como o meu, dentro das constelações, a gente pode te ajudar a encontrar um novo caminho. E fazer diferente, né? Ser e fazer diferente. É a diferença que a gente vai fazer no mundo como pessoa única, que vai fazer com que esse cenário aos poucos mude. São muitos anos, dezenas, centenas de anos sendo criado um movimento em cima de tudo que hoje a gente enxerga. E a gente vai fazer esse caminho de volta. Espero que a gente não demore tanto tempo para voltar do que o tempo que a gente demorou para chegar. Mas é um caminho que começa por mim, pela Fábio, por ti e pelas pessoas que estão ao teu redor. Então, seja dentro das constelações, do Theta Healing, do que for, né, Fábio, que nem tu falou. Mas busque ser e fazer diferente. Eu acho que essa é talvez a nossa frase final para hoje. Eu acho que o grande divertimento da vida é tu ter a consciência de que tu é melhor do que tu foi ontem e que tu estás trabalhando para ser ainda melhor amanhã. E é curtir cada fase, cada etapa, né? Sejamos menos críticas de nós mesmas, né? Nos julguemos menos e nos amemos mais. Exato. Tem orgulho de tudo que tu já viveu. Tem orgulho das dores, dos tropeções, dos tropeços que tu deu ao longo da vida. Porque eles te trouxeram até aqui e vão surgir outras questões, outras experiências que podem ser boas, ou às vezes nem tanto, mas que vão te levar a ser uma pessoa melhor ainda do que tu já chegou até aqui. Com certeza. Nai, muito obrigada por esse convite, por essa conversa. Obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo. Compartilha esse podcast, manda para a mãe, para as amigas. Tenho certeza que alguma parte, alguma das nossas falas vai te tirar dessa inércia, vai fazer tu te conectar a uma versão melhor ainda de ti mesma. Tu roubou minha fala? Era o que eu ia falar agora. Mas é isso, curte, compartilha, divide com outras mulheres esse conhecimento. Vale a pena. É um pedacinho meu, um pedacinho da Fábio, é um pedacinho de tudo que a gente tem aprendido. É um pedacinho da história da Nai, da história da Fábio, das nossas ancestrais. Das nossas mulheres que estiveram aqui conosco hoje. E eu tenho certeza que muitos movimentos hoje foram feitos. Gratidão. Gratidão a ti, Fábio. É uma honra te ter aqui comigo. E fiquem com nós só mais uns minutinhos, porque eu tenho que falar. Agora eu vou falar o que os nossos patrocinadores fazem. Bora! Inclusive, a Fábio conhece quase todos eles. Somos usuárias. Eu vou dando minha opinião, fazendo meus merchans. Né, Ótica Veneza? Então vou começar falando dela, né? Eu conheci a Ótica Veneza através da Fábio. E a Ótica Veneza se tornou a ótica da minha família também. Então, a Ótica Veneza cuida dos nossos olhos, dos meus olhos, do meu pai, das minhas filhas, com muito amor e muito carinho, pelo um casal maravilhoso que é a Dete e o Kerlo. Então, indico. Ótica familiar. Indico, super indico. Ótica Veneza. Eu vou falar da Mães Coruja, da Silvia, que faz festas maravilhosas, que traz muita alegria e traz realizações de sonhos não só para filhos, mas para mães também, né? Porque muitas mães realizam os seus sonhos, realizando os sonhos dos filhos. Então, a Mães Coruja da Silvia é uma empresa maravilhosa. Eu vou falar da Bosco 53, que, gente, a nossa mesa sempre tá muito doce, né? Então, como a nossa mesa tá doce, né? Então, assim, quindim, doce de chocolate, de amendoim. Quindim é meu, tá, gente? Isso que tu disse que não gosta de doce. Quindim, gente. Quindim. Vocês querem me presentear? Quindim.
Adoro. Ai, que delícia. E aí, a Bosco 53 não tem só os doces de Pelotas, mas tem um café delicioso. A Julie vai te receber de braços abertos, inclusive, diz assim, eu ouvi lá no podcast da Nai que tem coisa boa aqui, né? Danae e a Fábio me mandaram aqui, falaram que, ó, aqui é o canal. Aqui é o canal. Então, ela vai ficar muito feliz. O Instituto Kinésio, que inclusive conheci através da Fábio também. A Laura. A Laura é uma físio maravilhosa. A Laura cuida da minha coluna e cuida da coluna das minhas filhas. Meu marido tá lá fazendo acupuntura hoje também, então cuida de toda a família. E eles se preocupam muito com o bem-estar de quem somos e do teu corpo também. Laura, profissional... Sem palavras. Ela é extremamente inteligente. Extremamente buscadora de sabedoria, de conhecimento. É uma pessoa que eu realmente entrego o corpinho sem nem questionar, porque eu tenho certeza que o que ela falar que precisa ser feito é o caminho. Vamos falar da Thay Trave, que cuida da minha make, do meu cabelo, quem me arruma maravilhosamente para estar aqui. Ela trabalha com cílios, também com a parte de leste, também é oraculista. Também bruxa maravilhosa. E tem uma conexão gigante com o feminino e fala do feminino de uma forma maravilhosa. E tem pincéis maravilhosos, Tem pincéis maravilhosos. Então ela cuida de mim, cuida da minha make e também pode ser a pessoa que vai cuidar de ti no teu próximo evento. A Gepeto Móveis Planejados, uma empresa familiar que trabalha com móveis sob medida. Então, se tu comprou um apartamento, vai comprar, tá mobiliando a casa, quer reformar, entre em contato com a gente. A Shailuz, uma querida parceira, amiga, minha consultora de imagem, montou o meu look de hoje e ela tem... sabe aquela pessoa que sempre tem um espaço na agenda para ti? Sempre tem um olhar atento. Um acolhimento, né? Um acolhimento. E ela me ensinou muito sobre a psicologia da imagem e hoje eu me sinto muito melhor com o que eu visto, a forma como eu me porto, porque ela me ensinou como me amar sendo quem eu sou. Não tentando ser quem eu não sou. A Chay eu conheço, acho que há uns 14 anos. Ai, eu há menos tempo, faz uns 3 anos que eu conheço. E ela sempre foi uma mulher inspiradora. Quando eu conheci ela ainda nem trabalhava nesse segmento, né? Mas ela sempre foi uma mulher diferenciada, uma mulher empoderada nela mesma. E é a próxima palestrante do próximo Papo Vinho. Ai, que delícia. Fala mais, gente. A Chay que vai palestrar dia 26 de setembro, lá no Taná. Próximo Papo Vinho, 8ª edição. Então, não percam. Chay vai falar justamente sobre isso, sobre se amar, sobre se cuidar, sobre buscar o seu melhor. Uhum. Não buscando padrões externos, e sim buscando a sua alma, a sua essência. E eu vou contar para vocês que esse trechinho de agora vai ser extraído antes do podcast ser lançado, porque a gente vai precisar falar do Papo e Vinho mais. E detalhe, né? 26 de setembro, dia 28 é o meu aniversário. Então, Feito! Quem quiser comemorar o meu aniversário comigo já está super convidado. Bora, bora, bora! A Gigi Pet Studio, que cuida da Aurora, que é fofa. A Fábio diz que ela tá sempre cheirosa, que nunca viu um Cheetos tão cheiroso, né? É verdade. Então, ela, assim, ó, o pessoal da Gigi Pet Studio, Atelier Pet, que me acompanha, fazem um trabalho maravilhoso. A Aurora vai feliz, volta feliz. Então, acho que a Aurora é feliz, né? Ela é feliz. Ela mora numa casa de gente feliz, né? Então, super indico o trabalho deles. A doutora Lu Rossi, que trabalha com a parte de harmonização facial, junto com a Fábio, tem me ajudado muito na questão de trazer de volta os movimentos do meu rosto. Hoje, às 17h30, ainda tenho radiofrequência de novo. Então, ela tem um olhar e um cuidado com a sua paciente que não é só o cuidado estético, mas é o quanto isso pode transbordar através do cuidado estético. Isso é muito importante. Aí, 5. Minha gravadora maravilhosa, o pedacinho do meu projeto que tá aqui atrás das câmeras e que tá de malas prontas, posso falar, Cris? Eles Spoiler! Eles estão mudando de espaço. No próximo podcast já tem cenário novo, já tem casa nova e é um movimento de transformação e de crescimento
que eles fizeram, que eles fazem e que eu vou ter o prazer de acompanhar. Então, daqui uns dias, assim, né? No meio desse processo, assim, vai ter spoiler disso também, tá? Tem casa nova no próximo podcast. Oba! Deixa eu pensar quem ficou para trás aqui. Meus 2 novos parceiros, que eu não posso deixar de falar. Um deles é o Maurício, ou Mauri Hair Therapy. Mauri, maravilhoso. Também indicação da Fabi, tá? Eu ganhei de presente no último Papo e Vinho uma hidratação com ele, né? Daí eu fui parar lá e ele cortou meu cabelo e me deixou assim, ó. Quem gostou do meu corte, do brilho do meu cabelo, é culpa dele. Então, ó, super indico o trabalho. Diz que a gente fofocou muito, a gente conversou muito. É uma pessoa muito do bem e trabalha muito bem. E Mauro também tem um olhar de saúde, de vitalidade, né? Com a terapia capilar. Exato. Não é um corte para que tu fique parecida com a Gisele Bündchen, né? É realmente olhar pro teu fio, pro teu couro cabeludo. É o que o teu cabelo realmente está precisando. Então, é um trabalho incrível de amor, de cuidado, muito além do visual. Do visual, literalmente. Vai ficar o Insta dele aqui nos comentários do podcast, a logomarca deles. Então, quem não conhece, comecem a seguir e a acompanhar esse profissional. A Enova Viagens. A Enova Viagens é a agência de viagens que cuida das viagens da minha família. E também, gente, para quem tem me acompanhado, vocês viram que eu fui para Portugal há pouco tempo, né? Então, elas cuidaram das minhas passagens, da minha ida, da minha volta. Todo o processo de saúde que eu passei lá, o Seguro Saúde foi exímio em me trazer conforto e tranquilidade no que eu precisei. E então, eles também te acolhem como ser humano. Era 5 da manhã aqui, lá 9 da manhã, eles estavam me atendendo para me ajudar a me sentir mais tranquila e mais acolhida quando eu mais precisei. Então, eu não tenho como não dizer que essa é uma agência que trabalha muito bem. E agradeço demais a Elaine por, além de cuidar, agora ser um novo parceiro, um novo patrocinador. Então, eu entendo que ela também se preocupa com a alma e com o sentimento de todas as pessoas que cruzam por ela. E finalizo, então, com a W2W, que é o clube de mulheres que hoje faz parte da minha vida, faz parte da vida da Cris, que está aqui, da I5, sobre dúvidas, medos, anseios, empreendedorismo. Elas têm me ajudado muito a crescer como pessoa, como mulher. E é um grupo de mulheres maravilhosas que se apoiam, né? Se apoiam como um todo. Então, quem ainda não conhece a W2W, ela é nacional hoje, mas a gente tem um núcleo aqui em Caxias. Aconselho vocês a darem uma buscadinha aí também no Instagram, para que vocês possam, no momento em que vocês se perderem no meio do caminho do empreendedorismo feminino, vocês encontrarem um grupo de mulheres que se encontrou. E pode te ajudar a se encontrar também. E aí, eu vou deixar o contato da Fábia aqui também, nos comentários, no vídeo. Quero agradecer a todos que tiveram até agora conosco, né? Acho que quase 2 horas de podcast, mas era uma conversa impossível de interromper. Fábia, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo podcast.